Tá vendo essas duas telas aqui? As duas são telas do meu aplicativo. Uma é a versão inicial e a outra é a versão que eu tenho modificado. Então, vocês podem pensar, tipo, o que isso me interessa, né? Esse vídeo eu quero comentar com vocês sobre algumas fases do projeto que eu estou desenvolvendo e como que é uma pessoa sozinha que não é programador desenvolvendo um aplicativo completo, utilizando as ferramentas de IA e toda essa nova dinâmica de criação. E para incentivar vocês também a tentarem criar um projeto próprio e desenvolver alguma coisa própria. Esse vídeo é mais para entrar em alguns pontos sobre o olhar humano que eu acho que a IA nunca vai conseguir ter e você vai precisar disso em certo ponto, e também sobre uma questão importante para a IA não deixar você travado em sempre querer mais. Por quê? O que eu quero dizer com isso, né? É mais no sentido que dessas duas etapas que eu estou desenvolvendo aqui, que eu mostrei para vocês, tanto essa primeira aqui, que eu vou logar aqui, e tanto essa outra versão, tem diferenças gritantes entre elas. E se eu for pedindo alterações, se eu for pedindo para ele adicionar coisas, para ele criar e falar, melhor isso, melhor isso, melhor isso, ele sempre vai fazer. Ele sempre vai refinar e às vezes já está pronto, já está bom, mas a IA vai sempre criando, porque ela não tem essa intuição para dizer que uma coisa tá boa, não, ela vai fazer o que você tá pedindo. E como eu tenho feito vários vídeos mostrando toda essa trajetória, essa parte que eu posso passar dicas para vocês, eu acho que vocês tentarem buscar algumas referências e basearem bastante, pensarem bastante no projeto de vocês, em toda a estrutura, o que vocês querem desenvolver. E, claro, mesmo sem ser programador, vocês conseguem fazer isso. Eu tenho algumas referências que eu tenho pegado dicas, igual eu passei no último vídeo para vocês, que foram algumas boas práticas para segurança, para design, toda a questão do nosso aplicativo ser fluido, né, da fluidez, de não ser pesado. Então, tudo isso no vídeo passado eu mostrei, tanto que eu comentei que eu me inspiro bastante em alguns criadores de conteúdo. E meio que isso aqui não é muito um build em public, né? Que eu não tô mostrando tudo, mas é para mostrar para vocês mais ou menos como que tem sido toda essa trajetória para desenvolver do zero uma ferramenta, um aplicativo que tem um potencial muito grande e não é simplesmente esse SaaS de finanças que muita gente faz, sabe? Eu tentei explorar coisas novas que eu poderia desenvolver e que seriam mais produtivas para a área que eu tô inserido, né? E até pra gente conversar um pouco, vocês darem algumas ideias e tal. Acho que eu queria fazer esse vídeo mais conversando mesmo, e não só passando direto as informações ou dando um tutorial, sabe? A gente pode ver aqui, ó, eu já fui adicionando algumas funções, então mexendo em algumas coisas, fazendo toda a interface. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um tutor, então é o nosso mascotezinho aqui. E aí eu pensei, por exemplo, em fazer um estilo para que ele pegasse e andasse por todas as páginas, né? Como se fosse um guia interativo. Eu tentei fazer isso. E foi uma parte muito cansativa e demorada, porque não saiu tão legal quanto eu queria. Então você tem que fazer microajustes, e eu fui sempre salvando alguns backups, porque a IA ela já fez algumas cagadas aqui, foram muito poucas, tá? Para falar a verdade, eu acho que 2 vezes só que ela fez uma cagada, tipo, de começar a mexer no aplicativo inteiro, sendo que não era, e eu acabei conseguindo corrigir depois. Então isso foi bem tranquilo. E aí eu tô conseguindo desenvolver bastante coisa aqui. E tentar fugir dessa estética de aplicativo de IA. Então, talvez trocar todos esses ícones por ícones gerados, criados, mas que não sejam meio que feitos em código. Umas ideias mais abertas, ver o que dá para funcionar. Então, tipo, até para vocês me darem dicas, tipo, o que vocês acham? Isso aqui, eu tenho que pensar em tudo. Então, eu tenho que pensar em questão do mental também do usuário. Então, experiência de usuário, o que ele vai ver assim que ele entrar, qual a primeira coisa que ele vai ver assim que ele entrar. Eu tenho que pensar, por exemplo, no modo claro, né, em vez de ser do modo escuro. Eu tenho que configurar tudo isso. E aí, para uma pessoa que, igual no meu caso, né, que eu não sou
como eu disse, eu não sou programador, eu pegar e tentar fazer isso tudo com a IA enquanto eu aprendo, é bem interessante. Dá trabalho, eu fico... Às vezes eu tenho que testar até chegar no ponto final. Eu tô o tempo inteiro pensando em novas funcionalidades, o que eu posso desenvolver, o que eu posso agregar na minha aplicação, o que dá certo, o que não vai dar certo. Tem muita coisa que eu tô desenvolvendo que eu tenho que ficar mexendo, testando e tal. E tá sendo uma experiência bem interessante. E eu acredito que eu tenha uma possibilidade bem grande de lançar isso no futuro. E até talvez para Android, para outras ferramentas, fugir dessa questão de SaaS, né? Porque hoje em dia eu meio que eu não tenho custo nenhum praticamente. Eu uso o banco de dados no Supabase e o Vercel para poder lançar. Eu queria saber, né, como que porventura alguém que vai assistir esse vídeo, tipo, o que vocês estão... como que vocês estão usando as ferramentas, né? O que vocês estão desenvolvendo, quais as ideias que vocês acham que dá para aproveitar, tipo, fugindo do convencional com as ferramentas, sabe? Tipo, que vocês podem lançar que dá para pessoas comuns fazerem, não só... Você não precisa ser um super especialista para desenvolver as coisas, né? Eu acho que dá para fazer muita coisa legal, mesmo sem ser um especialista. Eu acho que o futuro... Essa questão de você ter seu próprio projeto, porque o que eu vejo muita gente falando, até para mim que não sou do meio, é que a IA tá roubando o emprego de um monte de gente, tá roubando o emprego dos devs, tá todo mundo ficando sem emprego. Mas eu acredito que, por exemplo, num projeto desse aqui, que é um projeto pessoal, né, que tem potencial para escalar e tudo mais, a IA não vai... Eu tenho que estar sempre no comando ali. Então, eu tenho que estar sempre tomando as decisões mais importantes, vendo que eu preciso ver e sentir. Então, eu tô vendo uma tela aqui, eu preciso ver, tipo, eu preciso de pessoas, de ser humano, para ver, tipo, isso aqui tem o efeito que eu quero que tenha. Então eu tô aprendendo bastante, pesquisando bastante. Sempre que eu vejo um post de alguém falando sobre experiência de usuário e algumas outras coisas, eu sempre salvo aquilo ali e começou a aparecer mais post para mim, mais conteúdo relacionado sobre essas ferramentas. E agora eu acho que se eu posso passar algumas dicas práticas para vocês, e para quem é iniciante, tá bem no básico assim, sempre peça algum backup, peça para ele fazer análises mais separadas, sabe? Vocês podem vir aqui também, ó, que isso é bem legal, isso aqui no Antigravity, né? A gente tem aqui o quanto que a gente usou de cada modelo, e a gente tem as customizações. Então eu adicionei alguns MCPs aqui, que é o do Google Stitch e o do Supabase. Então, tipo, ele consegue gerenciar o meu banco de dados inteiro, sem eu ter que ficar utilizando. Então ficou muito mais fácil essas integrações. E também as skills, uma coisa que eu acho que é legal que vocês podem fazer, vocês podem ir no Reddit, no GitHub, procurar alguns repositórios com algumas skills lá. Você pode só copiar ele e pedir para ele integrar todas essas skills salvar todas essas skills para que ele possa utilizar depois. Você só copia, você não precisa ter trabalho nenhum. Você falar, analise todas essas skills do repositório e importe para os nossos projetos. Então isso é bem legal também. Que a gente tem algumas outras ferramentas que vocês podem integrar, né? Alguns outros MCPs que vocês podem integrar. Então vamos voltar aqui. A gente tendo essa versão aqui, eu preciso pensar, então, uma ideia que eu tenho é de tentar ver com outras pessoas, enviar para outras pessoas, para elas analisarem, ver o que elas acham, ver a interface como que tá. Então, eu estou adicionando algumas funcionalidades que eu preciso testar, preciso ver essa questão, né? Então, basicamente, era um vídeo mais sobre isso mesmo, para mostrar para vocês que o básico ali, toda a ideia da integração, vocês baixam o Antigravity, essas ferramentas aí. E isso aqui não é para ser um vídeo muito técnico, é para ser um vídeo mais falando, tipo assim, às vezes vocês vão chegar num ponto que já é o suficiente. Então vocês têm que ter um olhar mais organizado para vocês pensarem assim, beleza, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. E não depender somente da IA para ela criar o design e as ferramentas que vai ter no seu projeto, que você esteja desenvolvendo, o que seja, né? Então, acho que é bem interessante e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Foi um vídeo mais abstrato, né? Como assim, eu não tô passando nenhuma dica 100% importante, mas eu queria conversar com a galera, ver o que vocês estão desenvolvendo aí. Então, tem outros vídeos que eu lancei no canal também com algumas dicas. E acho que se vocês tiverem mais interesse, a gente pode fazer alguma live, fazer algum vídeo. Pode entrar na comunidade do canal, que a gente está sempre discutindo sobre essas coisas, sobre esses aplicativos, sobre essas estruturas, o que vocês acham legal de fazer. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos aí. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa um comentário. E até o próximo vídeo. E eu vou deixar a comunidade aqui embaixo, o link do WhatsApp e os outros vídeos para vocês assistirem aqui no final.